Olá, está começando agora mais um podcast. Eu, evangelista Gabriel Gomes, juntamente com meu amigo Samuel Moura. Nessa noite, nesse dia, né, que eu posso afirmar isso, que convidado é esse, meu amigo? O convidado especial dessa noite. Hoje Todo nós mundo vamos conhece. aprender, vamos saber. Você vai sair hoje aqui um pregador. Sair daqui um pregador de verdade. Exatamente. Só que não pode sair daí não, tá? Aguarda um pouquinho, nós Segura já aí. retornamos já. Voltamos agora e, meu amigo, eu quero que você apresente quem que está do seu lado aí hoje. Olha, se for apresentar, eu deixarei com você, né? Porque você foi a ponte de tudo isso aí. Mas olha, nós temos um convidado especial. Você que está em casa aí, já vai daqui a pouco, né? Clicando aí, curtindo, mas prepare, porque hoje nós vamos aprender um pouco, né? Da vida de um grande homem, de um grande pregador de Deus. Mas eu não, se eu for falar aqui, a gente vai ficar a noite inteira, o momento inteiro. E quem está em casa já está doido para conhecer. Eu vou deixar ele se apresentar. Quem é ele? Não, deixa eu falar. Fala. Deixa eu falar. Está conosco pastor Alex Martins. Meu Eita, amigo. glória. Ô, glória. A paz do Senhor Jesus, Gabriel, a paz do Senhor Jesus, pastor Samuel. Eu quero primeiramente louvar a Deus por esta tão boa oportunidade de estar aqui nesse podcast Alvo Certo. É Isso muito bom saber que o trabalho já começa com o alvo Alvo certo. certo. E é um prazer. Pois quem navega sem destino, qualquer vento lhe é favorável. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está aqui conosco, pedir para que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e parabenizar o evangelista Gabriel, pastor Samuel, por esse lindo trabalho e que vocês estão muito bem aí, viu? Estão bem comunicativos, parabéns. Não, top. É porque nós somos aí. O alvo certo é isso, né? Procurar a pessoa certa, no momento certo, Na na hora hora certa. E atingimos. Atingiu o alvo certo na veia. O que você gostaria já ir para iniciar? Deixa comigo. A primeira pergunta é minha. Porque ele até gosta porque, de falar, ele não, gosta de falar. Até porque, Nossa, Samuel, fala. nós falou que nós ia trazer o pastor Alex Martins aqui no podcast. Ah. E as pessoas estavam perguntando, pastor Alex. E Eu postei agora há pouco. Você postou também? Postei. Uma das mais perguntas, das pessoas que mais perguntaram pra gente, foi o quê? Gabriel, não deixe de perguntar para ele como que começou o ministério dele. E essa é a primeira pergunta. Meu Deus do céu, olha, eu e minha esposa, nós fomos em um culto no dia 2 de março de 2008. Um rapaz que convivia com a gente nos levou. E no dia 8 de junho de 2008, nós descemos as águas, fomos batizados. Quando eu desci as águas, subi, naquele momento o Espírito Santo me batizou. Eu fui batizado pelo Espírito Santo e eu comecei a buscar. Eu ia no monte, tudo que tinha na igreja eu estava envolvido. Era reforma, era construção, era monte, era evangelismo, em todos os trabalhos eu estava. Porém, de uma maneira bem rápida, vou explicar isso, a minha esposa já louvava no grupo de louvor e as profecias, revelações eram todas direcionadas para ela. E eu sempre pensava, e para mim, o que Deus tem comigo? E eu subia Não para o sobra monte. nada? E eu pensava, mas eu estou aqui buscando, orando. Buscando, orando e buscando E Deus não falava nada acerca disso. Até que um dia o pastor da igreja fez um curso de homilética de segunda-feira, que é a arte de pregar sermões, e ele convidou. E como eu estava envolvido em tudo, eu participei também. Ele disse no final do curso que todos os cultos ele iria direcionar a oportunidade para alguém que tinha participado. Então, todo momento que ele pegava o microfone, eu corria para o banheiro e esperava outra pessoa ter a oportunidade. Eu só ia me assentar quando ele falava, o pregador da noite é o fulano de tal. Aí eu ia e sentava. Sempre fugia. Porque eu tinha muita vergonha. E depois disso, depois de um tempo, eu comecei a trazer saudação, comecei a adquirir dicionários bíblicos, concordâncias, e comecei a buscar a Deus nesse sentido. Aí Deus começou a falar comigo, eu vou te usar, eu vou te levantar. E eu peguei, quando foi no dia 7 de março de 2009, eu preguei pela
primeira vez. E depois disso, na outra semana, um pastor me levou com ele em um culto que era numa garagem e disse, eu estou com um pregador aqui. Eu pensei, quem que é esse pregador? Você olhou para os lados, não tinha ninguém, e falou assim, quem será que deve ser? E ele disse, é o Alex. A irmã pegou e falou, tem como o senhor pregar aqui semana que vem? Preguei. Fui com esse pastor mais uma vez em um culto, e no outro culto ele falou, estou com um pregador. A irmã também falou, tem como pregar semana que vem? E aí na outra semana eu já tinha pregado 2 vezes, e daí foi 2 vezes, 3 vezes, na outra semana e na outra. E graças a Deus, até hoje já fazem 14 anos aí que pregamos a palavra do Senhor. Uma vida já. É uma vida, porque isso nos ensina, para quem está em casa assistindo, até porque tem muita gente que está assistindo em casa, fala assim, mas como é que eu faço para ser um pregador, né? O que eu tenho que fazer? Existe alguma arte? Porque às vezes a pessoa que acha que é só pegar a Bíblia, entrar dentro da igreja e de repente ter talvez postar agendas abertas e alguém chamar, aí eu acho que não Bem seria a complicado mesma esse negócio de coisa. agenda aberta, né? É. E agenda fechada ninguém tem. Mas o bom disso aí é que pela história dele nós aprendemos que Deus, é tudo no tempo de Deus. Não adianta se... Às vezes tem pessoas que acham, pastor Alex, fala assim, mas eu vou começar hoje. Né? Deus pode fazer isso, mas eu acho que existe tudo no tempo de Deus. E você acha assim, para você hoje manter todo esse trabalho de estar indo às congregações, estar atendendo agendas, eu falo assim porque eu olho assim pela agenda e falo assim, olha, é muito corrido. Né? Talvez viaje de avião, entra em ônibus, entra em carro, é puxado, é dividir. Como é que se consegue conciliar igreja, o ministério em geral e família? Eu acredito, pastor Samuel, que isso gira em torno da gente respeitar o tempo, né? Porque com o tempo a gente vai adquirir estrutura e é um problema, entre aspas, de muitas pessoas que têm ministério. Muitas pessoas nos dias de hoje, infelizmente, acham que o ministério é inicie hoje, em 2 minutos está pronto. A pessoa recebe a chamada num dia, no outro dia ela já coloca agendas abertas e ela sai, até pode sair. O problema é não ter estrutura para suportar os momentos difíceis da vida e saber organizar tudo isso daqui. É muito bonito a gente ver uma borboleta voando, colorida. Alguém passar horas e horas para tirar uma foto de uma borboleta. Mas a borboleta passa por fases e tem que ser respeitada todas as fases. A primeira fase da borboleta é o ovo, que é colocado em cima de uma folha de uma planta, que dura de semanas a meses. Então, olha aí, não é de uma hora para outra que ela sai voando bonita, colorida. Depois disso vem a parte da lagarta, né? A parte da larva, onde ela vai comendo as folhas para crescer e ter energias para o futuro. E a terceira fase é a fase que nós conhecemos, que é a fase do casulo. E nessa fase do casulo, eu até abro um parênteses, lembrando aqui de uma história de um menino que saiu com o seu avô, e ele viu um casulo, e ele disse, vô, o que é aquilo? Aquilo é um casulo. Mas o que acontece? Não, daqui a pouco vai sair voando uma linda borboleta. Ele disse, deixa eu tocar. E o avô disse, não, não pode tocar, porque é o processo. No outro dia o menino passou lá de novo e falou, vô, deixa eu tocar. E o avô falou, não, de jeito nenhum, é o processo. No outro dia o menino falou, vô, deixa eu tocar. Começou a chorar, bateu o pé. O vô pegou o casulo. Quando abriu, a borboleta bateu as asas bonita, colorida, e morreu. Porque não respeitaram o processo. Porque a quarta fase da borboleta é a fase adulta, que ela sai voando. O problema de muitas pessoas é que estão ainda na fase do ovo. Estão na fase da lagarta e já querem sair voando. Por isso que muito ministério nos dias de hoje, a pessoa bate as asas 3 vezes e já para. Você ouve, fulano está pregando, e agora? Parou de voar, porque não respeitou a fase da vida. O que é importante ressaltar é que o processo não muda a promessa, ele muda a gente. Por isso que a gente tem que respeitar os processos da vida, e respeitando o processo, a gente vai adquirir a sua pergunta, estrutura para conseguir assimilar família, ministério, tudo isso daí, através de uma estrutura forte, pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Excelente.
Rapaz, que história, né? É um aprendizado, né? Você aprendeu um pouco ou não? Aprendi. Inclusive, a prova de que não é de um dia para o outro, tanto que nós acompanhamos suas redes sociais e a gente percebe que vem de longos estudos, de Isso. tempos de estudos. Até porque tem uma escola de teologia, né? A qual o senhor dá aula, quiser falar um pouquinho? Isso, o Renascer Instituto Teológico. E é muito importante que entre em tudo isso que o pastor Samuel perguntou. Quando muitas pessoas nos dias de hoje e acabam não buscando a Deus, não respeitando o tempo, exatamente do que a gente está falando. E o pior do que não receber uma oportunidade, pastor Samuel, é quando receber não está preparado para ela. Por isso que todo pregador, todo aquele que tem ministério, é necessário ele respeitar o tempo. O sábio Salomão escreveu que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o Renascer Instituto Teológico apareceu em nossa vida em um momento que o mundo vivia de pandemia. A gente ministrou em uma igreja e nessa igreja o pastor falou que quer gravar um vídeo para o meu instituto. Eu fui, quando eu vi o tamanho, a estrutura do Renascer Instituto Teológico, gravamos o vídeo, ele gostou, e ele no outro dia me ligou, tem como gravar mais 4 vídeos? Eu falei, vou. Ele disse, vamos começar um projeto de gravação de aulas, matérias. Qual matéria você gostaria de lecionar? E eu olhei lá, a homilética, a arte de pregar sermões, e eu disse essa daqui. Ó. E desde aqueles dias até hoje, temos uma grande amizade com o pastor, que é o diretor do Renascer Instituto Teológico, e também com todos os irmãos que ali trabalham. O Renascer Instituto Teológico é um canal de bênção, não somente para a minha vida, mas para milhares de alunos que estão espalhados por esse Brasil. Isso é bom, porque quem está em casa, está assistindo agora o programa, está achando que simplesmente é só a arte de, talvez, quem você disse, talvez achando que vai para o púlpito, vai pregar, e de repente há uma estrutura para isso, há um conhecimento de você estudar, buscar, ler bastante a Bíblia, porque tem muitas pessoas que hoje, com a tecnologia, talvez com as mídias sociais, eu vou pegar, gostei dessa mensagem, eu vou e começa a gravar ela e quer pregar, e não é isso. Eu acho que a pessoa em si, o que nós estamos aprendendo aqui, estamos focando bastante também nisso, e é muito bom que você passe esse aprendizado para quem está em casa, não é simplesmente pegar uma mensagem na internet e achar que essa mensagem e passar para ela dentro da igreja. Há uma direção de você orar, buscar, pedir sabedoria, Tem um aprendizado, pedir né? entendimento. É muito bom isso. Tem um aprendizado. E aí, quem chega no altar, na direção de Deus, naquilo que buscou, naquilo que Deus colocou, com certeza a mensagem ela flui, né? Eu acho que não tem como falar assim, é uma experiência para isso ou não? Na verdade, pastor Samuel, o que eu penso é acerca da oratória, que é a arte de falar em público de forma elegante, de forma segura. Você vai falar de forma elegante, de forma segura, a partir do momento que você tem propriedade acerca daquele assunto. E como você vai ter propriedade acerca daquele assunto? Mergulhando acerca daquele assunto. É na Bíblia, em comentários bíblicos, em dicionários, e reunir o máximo de informações possíveis sobre aquele assunto que você deseja pregar. Porque pode ocorrer, como já aconteceu comigo várias vezes, de acabar de pregar e alguém me procurar. Viu, o senhor comentou acerca de tal coisa, fala para mim. Então, se a pessoa acaba pegando de alguém, que também não é errado, mas nessa parte de ter propriedade para falar, a pessoa não vai ter segura. Umas 3 perguntas acerca do assunto, aquela pessoa vai ficar vendo o navio e não vai saber falar com tanta propriedade acerca do assunto. E você tinha alguma coisa assim em mente, alguma experiência que você quer passar assim? Até porque o nosso tempo aqui já está já encerrando. Nós temos menos de 4 minutos aí para poder Eita. concluir. Correu demais. E se tem alguma coisa que poder passar para a gente aí a respeito de alguma experiência sua, alguma convivência, algum algo inesperado que já aconteceu na tua vida e que você acha interessante passar para a gente como experiência? Não, algo que nós ensinamos no curso de homilética é o pregador estar preparado por essas situações inesperadas. Às vezes ele está em algum lugar e acontece algo que ele não esperava, ele tem que estar preparado
para executar, para pregar. Eu fui pregar em um culto na cidade de Catanduva, e enquanto nós estávamos no hotel, teve uma tempestade e acabou a energia da cidade inteira. Na verdade, um quarteirão tinha energia, outro não tinha. Um tinha, outro não tinha. E indo para a igreja, eu falei, essa daqui é a rua da igreja. Esse daqui não tem, esse tem. Eu fiquei torcendo para que quando chegasse... no momento, assim, ou está aceso ou está apagado. Aqui na igreja, não está com energia. Aí quando a gente chegou na igreja, o quarteirão da igreja estava sem energia. Rapaz. O irmão me mandou mensagem falando, pastor, se o senhor quiser ir embora por causa do som, por causa do microfone, o senhor pode? Eu falei, você está brincando Já comigo, tô aqui. né? Eu falei, vamos pregar, mas que jeito? Com a boca, com a voz? Ele disse, mas o senhor vai pregar desse jeito? Claro. E o que o senhor vai pregar? O dia que faltou energia no culto. E aí ele disse, mas como assim? Vamos pregar. E aí nós falamos em Atos dos Apóstolos. Depois do terremoto, o carcereiro fala, me dá luz. Porque estava sem energia. Foi inteligente, inteligente. E Deus abençoou, Deus trabalhou e foi muito bom. Então o pregador tem que estar preparado Tem que ter a malícia. para esses momentos que pode acontecer. Acabar o som, acabar a força. Infelizmente, nos dias de hoje, com toda a mídia que nós temos, alguém entrar dentro da igreja gritando, e às vezes nem toda a igreja tem obreiros preparados para ir lá, conversar com a pessoa. E o pregador tem que já ter uma saída, um escape ali para estar resolvendo esse assunto da melhor maneira possível, sem ter o escândalo. Até porque são experiências da vida, né? E a gente acaba aprendendo. E todo pregador, como você prega bastante, né? Tá com a agenda lotada esse mês de novembro, né? Esse mês de novembro que tá bom, hein? Tá bom, né? Até porque a gente fala assim, tem um dia de você subir no altar e de repente você taca aquela mensagem e você olhar assim e falar assim, ó, esta mensagem ela não fluiu. Exatamente. Na verdade, não é a questão da mensagem não fluir. No meu ponto de vista, você sempre se dedicando, se preparando, o que o apóstolo Paulo escreve, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E quando a gente maneja bem a palavra da verdade, quando a gente desce do altar, sabendo que a gente não se envergonhou. Então, por isso que é sempre bom, é necessário na vida do pregador se preparar. E às vezes o pregador tem isso em mente. Hoje a mensagem não fluiu. E na verdade não é que a mensagem não fluiu. É que às vezes ele criou expectativas e essa expectativa não foi superada. Às vezes o povo que ele foi ministrar é um povo diferente de outra igreja. Deus ele é multiforme, ele trabalha. Tem o jogo de cintura. Deus ele trabalha de várias formas. Então tem igreja que, se o pregador for mais eloquente, ele não vai ter um resultado igual em uma igreja que recebe mais pregadores eloquentes. Então o pregador tem que saber que Deus sempre vai trabalhar. Talvez a pessoa não saiu pulando, marchando, como no meio pentecostal nós vemos. Mas a pessoa chorou o culto inteiro. E aquela é a forma dela receber a palavra de Deus. Já vi que hoje você vai pregar demais. Hoje não vai ser eu, não. Hoje não vai ser você? Não, então hoje... se prepara. Se não vai ser você, vai ter você. Porque você vai colocar alguém como para pregar no teu lugar hoje, né? Hoje vai pregar muito. E assim, que lição que você aprende? Você leva para casa e você também pode passar para os convidados? A lição boa é que nós já tem data de retorno do pastor Alex Martins aqui com a gente. Já tem? Já tem a data marcada. Segura aí, não fala a data ainda não. Vai Sabe falar a por quê? data aí. Porque, infelizmente, o tempo nosso é curto hoje. Nós veio mesmo receber o pastor Alex Martins, para nós é uma honra. É uma honra enorme. Tem muitas coisas que nós conversamos. O senhor vai para o culto? Vamos adorar a Deus, mas hoje vai ser mistério, junto adorando. Hoje vai ser, tem tanta coisa, hoje vai ser top. Tem tanta coisa que a gente queria ouvir ele, sobre um pouco de teologia, um pouco sobre início de pregações. Meu Deus, tem N coisas que nós anotamos aqui. Situações que acontecem no cotidiano de um pregador, né? Imprevisto na pista, essas coisas assim a gente gostaria muito de conversar. Porque quem está em casa está curioso. Se eu fosse vocês, deixava a sua pergunta. Fiquem atentos aí, tá bom? Nós vamos mandar a notificação do retorno do pastor Alex Martins, porque nós temos conteúdo novo para poder expor aí para vocês. Bom, então você em casa já entra, comente lá, deixa a sua pergunta, ou de repente você tem alguma curiosidade, pode mandar. O que você quer saber dele? Deus vai te abençoar. Já comenta já nesse podcast aqui, porque dependendo do engajamento desse podcast, nós trazemos ele de novo. Vai ter a parte 2. Esse aqui vai ser um dos podcasts que vai ter parte 2.
O que você achou do Alvo Certo? Muito bom, uma estrutura fantástica. Como eu disse no começo, o senhor, o evangelista Gabriel, estão de parabéns. Eu não sei qual é o número desse podcast, mas se está no início, vocês já estão de parabéns. Eu acredito que daqui uns 10 podcasts vocês Top. vão estar aí melhor ainda. Se você vir mais umas 3, 4 vezes, vai ficar melhor Meu ainda, né? Deus. Porque a audiência vai bombar, não vai? Vai bombar. É porque todo mundo em casa quer conhecer, quer saber quem que é o Alex Martins. E eu falei assim, então vamos trazer ele. É até bom que a gente deixe essa É. deixa aqui, que daí o povo vai comentando e já vai perguntando o que quer saber dele depois. Então nós estamos gratos, né, Certo. pela visita dele hoje, né? Gratíssimo. Obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe tua vida. Deus Tamo possa junto. continuar te abençoando teu ministério, tua Amém. casa e toda a família. Meus Amém. amigos, esse foi a parte 1, tá? Do podcast Alvo Certo, juntamente com meu amigo, pastor Amém. Alex Martins. Amém? Deus abençoe, viu? Amém. Deus- Deus abençoe. Deus abençoe Deus você de abençoe casa, você que viu? está aí. Compartilhe, tá bom? Com o máximo de pessoas possíveis. Fala de novo. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Isso aí. Esse foi o Alvo Certo. Eu e o evangelista Gabriel Gomes, juntamente com meu amigo. Samuel Moura. Encerramos agora mais um programa Alvo Certo. Deus Fica abençoe. com Deus. Deus Tchau, tchau. abençoe. Amém.